Bom dia, sexto ano A e bom dia, sexto ano B. Sabe aquela aula que é tão gostosa da gente saber como, porquê e onde? Pois é, olha. Teremos texto, poesia, poesia, poesia. Faremos uma leitura dessa poesia ou dessas poesias. Leitura, apreciação, a interpretação da página 134 e 135, tá certo? Olha, lembrete. Todo mundo fez aquelas questões sobre o celular. Se não fez, eu vou cobrar, hein? Certo? Então agora, passando o celular, nós vamos para aqui, ó. Poesia, poesia e poesia, certo? Vê se eu estou seguindo aí o teu livro, para não ter atraso. Segue também, tá ok? Gente, o que é ser? O que é fazer poesia? Vê só. A gente vai observar que há uma diferença entre o poema e entre a poesia. Eu posso criar um poema? Posso. Eu posso fazer uma poesia? Posso. Agora, vê só. O poema, ele tem algumas regras. A poesia não, ela é livre, tá certo? Por exemplo, Cecília Meirelles dizia o seguinte: ah, menina tonta, toda cheia de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se pergunta: o que é que a ponte pinta com tanta tinta? Aponta a ponte e se desaponta. Então, esse tan, tim, tan, tan, tom, 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 vamos dizer que é um poema de Cecília, porque ela segue as regrinhas de uma poesia, que é obedecendo tudo isso, tom, tim, tá certo? Agora, quando eu crio uma poesia, eu posso criar qualquer tipo de poesia, tá? O meu amigo é bonito, mas ao mesmo tempo o meu amigo é meu inimigo. Sabe essas coisinhas assim que você vai criando? Pronto, é poesia. Então, ele traz aí uma paginazinha com o nome poesia. Ele manda apenas a gente observar essa gravura, tá? Um pouco obscura, não é isso? Chamada de escuro, pra gente ver. Aí ele traz aqui, ó, antes de ler, ele traz dois. Ele traz um que fala sobre os tigres e um que restos de arco-íris. A gente vai observar bem essas duas capas, certo? Dos tigres, e dos arco-íris. Mas antes, deixa eu passar para vocês dizer quem é um pouquinho de Sérgio Camparelli. Ele nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, em 1947. Ele morou em várias cidades no Brasil e no exterior, trabalhou como professor universitário e está a se aposentar. Aliás, até se aposentar. Já recebeu diversos prêmios por suas obras infanto-juvenis. Ele trabalha para o público infantil, tá? E traz aqui, ó, ele tem uma poesia, um poema dele, na verdade poesia, de Sérgio, que é urgente. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 do dedo anular direito de Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Seus restos não foram encontrados. A polícia não crê em acidente suspeito. O vento. Meteorologistas, poetas, árvores, passarinhos choram inconsoláveis, testemunhas que presenciou a queda. Horrível. Ela se evaporou na metade do caminho. Lindo, né? Então ele fez aí algo urgente. Ele pegou algumas palavrinhas aqui e ele foi dando, como é que se diz, dando inícios à sua poesia. E é linda. Esse aqui, ó, Tigres e Restos de Arco-Íris, com certeza são 2 livros, tá? Aí você vai observar bem porque ele pergunta: qual das capas é mais sugestivas para você, leitor infantil? E por quê? Então, na letrinha A, aliás, na questão 1, é você quem vai dizer, tá certo? Na questão 1, letra A e letra B é sua, tá ok? E ele traz aqui na letra B: quanto aos títulos, em sua opinião, elas são no sentido literal ou figurado? Como assim? Sentido literal, sentido figurado. O sentido literal vai direto ao ponto. O sentido figurado é aquela que eu possa ter 2 possibilidades, tá certo? Me deixa dúvida. Quando eu tenho aqui, ó, tigres, eu me lembro logo de quem? Do animal, não é? Certo? É sentido figurado? Não. Ok? É sentido literal. É o próprio animal. Mas como eu tenho assim, restos de arco-íris, sentido figurado, né? Até porque eu não sei se o arco-íris ele possui restos. Ok?
Os dois poemas deste capítulo são do escritor brasileiro de Sérgio Camparelli. O título do poema 1 é Urgente, esse aqui, ó, tá? Em que situações e textos empregamos a palavra urgente? Depende, não é isso? Então você também vai dizer, depende. A palavra urgente você utiliza para quê? Nós utilizamos essa palavra urgente para quê? Empregar em caso de... Eu preciso falar contigo, é urgente, ou seja, em casos graves, quando ocorre alguma coisa que a gente necessita de ajuda, tá ok? Aí para responder também a letrinha B, como você imagina que essa palavra poderia ser utilizada em um poema? Também é total, bem pessoal tua, tá certo? Agora, como eu já li aqui o poema, que é bom que vocês reforcem, leiam mais uma vez, sozinhos, para poder responder aqui, ó, na apreciação, na página 134. Vamos lá? Na apreciação, eu vou reler o poema mais uma vez, urgente, aí a gente parte para a próxima página. Urgente. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 horas do dedo anular direito do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Seus restos não foram encontrados. A polícia não crê em acidente. Suspeito o vento. Meteorologistas, poetas, árvores, passarinhos choram inconsoláveis. Testemunha que presenciou a queda. Horrível. Ela se evaporou na metade do caminho. Sérgio Camparelli. Vamos lá? Apreciação. Eu coloquei aqui a apreciação só pra gente saber, tá? O que vai interessar pra gente mesmo é esse aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na apreciação, podem responder. Mas respondem, assim, coisa bem rápida, porque é apenas para você apreciar. Ele diz, sua hipótese sobre o título do poema urgente se confirmou? Você disse o quê? Quando eu perguntei, quando você utiliza a palavra urgente? Certo? Então, se confirmou, sim ou não. Tá ok? Sobre o objeto que o poema representa, a sua hipótese se concretizou? Bom, aí eu não perguntei nada disso para vocês, não foi? Então, respondam essa questão 2, se vocês quiserem. Mas veja a 3. Pela primeira leitura, o que você entendeu dessa do Cristo Redentor? Então, a resposta é totalmente pessoal. O que foi que você entendeu? Como assim? Uma gotinha de orvalho caiu do dedo anular do Cristo Redentor nesta manhã. Tá certo? O que é que você entendeu? Depois de ler o poema, como você interpreta o título? Já que é urgente, como é que você interpreta o título? Tá ok? Então é sua também. E a última, agora o professor vai ler o poema, então eu já li, ok? Agora sim, na interpretação. Qual é a relação entre o assunto do poema e a forma dele? Perceberam? Lemos um texto sobre o Cristo Redentor. Vocês observaram que o próprio poema, ele está de braços abertos, igual ao Cristo Redentor. Aí, é para responder a questão 1, ele pergunta, né? Sim, vê. Parece mais o Cristo Redentor, perceberam? Mãozinha, braços abertos. Ok? Ainda tem aqui, a partezinha onde ele fica, né? Isso é a escadaria, ok? Onde fica o Cristo Redentor. Aí vamos lá, na questão 1. Então, qual é a relação entre o assunto do poema e a forma dele? Ou seja, ambos estão, né? Tanto o poema como o Cristo, eles ficam braços abertos. Aqui, braços abertos, tá? Para número 2. Em que sequência são apresentadas as ideias? Eita! Uma gota de orvalho, ou seja, palavra por palavra, tá ok? Essa sequência de ideias, ela remete a que gênero textual jornalístico? Eita, essa sequência remete a que gênero textual jornalístico? Tá mais parecido com o quê? Quando a gente observou, uma gota cai e tal, não tem testemunhas, nos parece uma notícia, ok? Explique. Aí você vai dizer, porque na notícia possui dados, possui com quem aconteceu, quando aconteceu, onde. E nesse poema aí tem tudo. Foi o Cristo Redentor, tá certo? Uma gotinha de orvalho caiu, então você vai explicar aqui, olha. Ok? Por que uma notícia? Você pode dizer. Porque possui dados estatísticos que comprovam tudo isso que nós falamos, tá ok? Questão 4.
Em que parte do poema esse gênero, aliás, em que parte do jornal esse gênero ao qual o poema remete poderia ser publicado? Poderia ser aquele, já que é tão urgente, né? Me lembra que é aquele caderno policial, né? Que vem tudo sobre notícias de polícia, né? Que a polícia invadiu, não sei o que e tal. Então eu posso colocar no caderno de notícias policiais. Ou na página, caderno da página policial. Ok? Na questão 5. Vamos lá na questão 5. Que fato é apresentada ou apresentado? Uma gota de orvalho que cai do dedo anular do Cristo Redentor. Uma gota de orvalho. Na questão 6 ele traz: ao apresentar esse fato no poema, o eu lírico, que é o Sérgio Camparelli, ele assume o papel de que profissional? Policial, jornalista, testemunha ou vítima? Jornalista, porque ele vai falar tudo o que houve, tá certo? Ele não foi aí policial, então não é a letra A. Ele não foi testemunha, não é a letra C, e nem foi vítima. Então vai ser a letra B. Ele vai ser essa aqui, ó. Na questão 7, releia a segunda estrofe do poema. Meteorologistas, poetas, árvores, passarinhos choram inconsoláveis. Testemunhas que presenciou a queda horrível. Ela se evaporou na metade do caminho. Aí ele diz assim, ó. Tem alguma coisa em comum os seres apresentados nessa estrofe? Tem alguma coisa em comum? Meteorologistas são as pessoas que preveem. Poetas, árvores, passarinhos choram inconsoláveis. Testemunhas que presenciou a queda horrível. Ela se evaporou. O que é que tem a ver aí essas coisas? O que é que vocês acham? Isso tudo aí tem a ver? Tem ou não tem? Sim, porque ele fala aqui, ó, meteorologista é uma pessoa, poeta é pessoas. Agora sim, ele mistura as pessoas com coisas, ou seja, tudo coisas, seres criados por Jesus, tá certo? Então, sim, ok? Sim, são as coisas criadas pelo próprio Cristo. Na questão 8, é só para marcar uma, ele pergunta: copiar no caderno a ou as alternativas que explicam ou explica melhor o efeito e sentido do poema. O poeta trata de um assunto que merece noticiado? Não, né, gente? Nada a ver se noticiado isso. Ele representa uma forma poética e visual de um fato que nunca seria noticiado? Com certeza, né? Letrinha B. Ó, letrinha B. Ok? Agora, o que é que a Tita vai pedir para vocês? Eu vou fazer essa paginazinha da linguagem e vocês vão fazer essa paginazinha aqui onde tem curioso, tá? Aqui, tá? Certo? Eu vou terminar essa da linguagem 1, 2 e 3 e vocês farão onde tem o poema Curioso é. Vamos lá. Na questão 1 da linguagem. Na linguagem, ele pergunta assim: que palavras do poema são comumente empregadas em uma notícia policial? Aí, tem a palavra polícia, tem acidente, o que mais? Tá? Acidente. Vamos voltar ao poema. O poema diz tudo pra gente. Suspeito, testemunha, tá ok? Se você encontrou mais, você coloca mais, tá ok? No poema, alguns seres são humanizados. É como se recebessem vida, tá certo? Escreva quem são esses seres, ou ação, ou características. Então, quando ele diz que a gota, ele diz que a gota cai. Mas quem cai somos nós. É como se a gota tivesse vida. Então, eu tenho aqui, ó, a gota, quando ele diz que ela cai. Quem cai, caiu, né? Quem caiu somos nós. Deixa eu ver outros aqui. Ele fala dos suspeitos do crime. Quem são os suspeitos do crime? Ele traz aqui, né? Suspeitos do crime choram. Suspeitos são os passarinhos. Então eu tenho aqui, ó, suspeitos. Vamos fazer isso. E eles choram. Passarinhos choram. Quem chora somos nós, seres humanos. A personificação é uma figura de linguagem em que são atribuídas características a seres humanos.
animais, objetos e seres. O que seria personificar? Você já assiste a qualquer filme bobinho, por exemplo, aquele de Harry Potter. Quando a vassoura, ela fala, quando a xícara anda, aquilo chama-se personificar. É quando nós damos vida a coisas que não tem. Por exemplo, uma vassoura nunca andou, uma xícara nunca falou. Quem fala, quem anda somos nós. Então, quando eu assisto algum determinado desenho animado, que eu vejo alguns objetos falando, cantando e andando, aquilo eu vou chamar de personificação. É porque eu pego um objeto e eu dou vida a ele. Quem tem vida é o ser humano, o objeto não tem. Então, personificar é dar vida a coisas inanimadas, coisas que não têm vida, ok? Então, se você estiver na sua casa, se por um momento qualquer você estiver brincando e você começar a dar vida a qualquer objeto, aí você diz, eu estou personificando, estou dando vida, olha mamãe, eu peguei a xícara, a tua xícara fala. Aí ela vai dizer, isso chama-se personificação, você está dando vida, certo? A esse objeto, ok? Pronto, gente, feito isso, ele diz assim, um poema pode ser organizado em versos e estrofes, tá certo? Verso é cada linha do poema, então aquilo que nós lemos, a gota, tal, linha por linha, eu tenho ali verso, e ela completa, eu tenho as estrofes. Se eu não me engano aqui, ó, eu poderia contar, eu só tenho uma estrofe e duas, essa aqui é uma estrofe, porque parou, deu uma pausa, tá certo? Olha o meu dedinho. E essa aqui é outra, então eu tenho duas estrofes. Mas se eu pedisse verso, seria cada linha daqui, tá ok? Então, feito isso, vocês farão em casa, onde temos aqui, poema 2. Vocês farão questão 1, 2, 3, 4 e 5, onde temos poema 2, página 136. Por hoje é só, meu muito obrigada. Beijos.